Shalom, shalom, minha gente. Sejam muito bem-vindos ao RicaCast, rompendo de forma intencional, completa e ajustada. E que alegria mais um episódio poder compartilhar com você as pérolas do reino de Deus que vem me orientando, pavimentando o meu caminho para aquilo que o dinheiro não pode comprar. E hoje, minha gente, eu tenho uma grata satisfação, uma alegria em dobro, né, de estar com vocês, mas poder compartilhar com vocês os meus bastidores da mulher inspiradora, da líder, mãe, esposa, linda, que eu posso chamar, sabe do quê? Minha pastora, Elaine Cardoso! Uau, meu Deus, que alegria, gente! Muito feliz de estar aqui. Obrigada, minha amiga, minha discípula, minha inspiração, pastora Isa Reis, que tem sonhado os sonhos de Deus junto com a gente. Que alegria fazer parte dessa trajetória e, em especial, estar aqui diante dessa realização desses sonhos de Deus, que é revelar ao mundo tudo aquilo que você carrega. E eu estou muito feliz de ver que mais um sonho que o Senhor depositou no seu coração vem alcançando corações. E o RicaCast é isso. Então, assim, obrigado pelo convite, obrigado pelo privilégio de estar aqui, obrigado por ser testemunha de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e através de você. Eu te amo. Gente, fala sério. Essa é a minha pastora que me enriquece, pastora Elaine, de verdade. Eu tinha que compartilhar quem a senhora é com as pessoas que vêm aqui para entender, né? Como é que você conseguiu romper, Isa? Como é que você conseguiu superar tanta coisa difícil? Gente, não dá para fazer muita coisa sozinho, não. E eu sou muito grata, pastora, porque a senhora está comigo nessa jornada. De vez em quando eu brinco com as pessoas, mas falo sério. Fazem 2 anos que a minha vida não é mais a mesma. Desde aquele bendito domingo que eu apareço no hotel e quem está na porta é ela. Para me dar um abraço que eu falo para o mundo inteiro, um abraço que reseta, que levanta. Então eu quero dizer para todo mundo aqui, fazem 2 anos que a minha vida não é mais a mesma. E a senhora tem uma participação exponencial na minha vida. Então, para mim hoje, gente, é muito mais que uma participação. É querer, de fato, espalhar para o mundo o quanto eu sou amada. Enquanto eu sou filha. Ai, meu Deus. Olha, eu vou chorar. Eu tô aqui já me segurando. Agora, assim, eu sei quem é a pastora Elaine. Eu quero que vocês saibam quem ela é também. Quem é Elaine? Gente, como é difícil, né, responder sobre isso. Eu acredito que, ao longo dessa minha caminhada com Jesus, eu acho que o mais difícil é responder quem você é, sem dizer o que você faz. Porque todas as vezes que alguém fala para você quem você é, aí você começa a falar de tudo que você faz, né? E como eu construí uma carreira, uma vida profissional muito estabelecida, fiz muitos cursos, pós-graduações, eu investi na minha vida profissional. Então, todas as vezes que alguém perguntava para mim quem é Elaine, eu falava das minhas pós-graduações, da minha formação, da minha experiência profissional. Eu falava de tudo aquilo que eu fazia. Mas foi só através da palavra de Deus que eu consegui descobrir quem eu realmente sou. Porque à medida que a gente vai descobrindo quem é Deus, a gente vai descobrindo o que significa ser imagem e semelhança de Deus, né? Então, assim, hoje eu posso dizer dessa Elaine resiliente, essa Elaine cheia do poder de Deus, cheia de fé, essa Elaine que realmente, sabe, tem superado e se superado a cada dia para se tornar cada vez mais simplesmente filha e simplesmente imagem e semelhança de um Deus Altíssimo. Essa sou eu, ao vivo, a cores, sem reserva, sem filtro. Sem filtro! Que, aliás, minha gente, eu vou contar. Olha só, há um pouquinho mais de 2 anos atrás, deixa eu contar minha experiência. Eu estava num domingo muito triste, eu estava muito arrasada. E aí eu comecei a procurar, né, uma igreja em Alphaville para que eu pudesse ir com a minha família. E aí apareceu Igreja Batista Atitude em Alphaville. Aí eu chamei a pastora Elaine no Instagram. Onde é? Como é? E aí cheguei num domingo tão difícil e eu nunca vou esquecer, de verdade, gente, a forma que eu fui recebida. Pastora, de verdade, sem a senhora dizer muita coisa, só aquele abraço na porta foi essencial para eu sentir, uau, tô em casa, não é? Aí depois a gente foi jantar e eu nunca mais esqueceria que na mesa, né, entre poucas pessoas, a senhora estendeu sua mão e disse para mim: eu sou parteira. Aí eu falei: nossa, que bonitinho. Sem entender muito por que ela disse parteira. Aí a pastora Roberta, né, que estava do lado, disse: Isa, a pastora Elaine já levantou muita gente. Aí eu: legal.
Mas a senhora olhou dentro do meu olho e disse, eu quero te ajudar a levantar desse lugar. E desde então, eu tenho vivido isso. E eu sei que a senhora já levantou milhares e milhares de mulheres nessa nação e no mundo. Eu gostaria muito que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque, gente, minha pastora é a mentora das mentoras. Fala disso, por favor. Bom, eu acredito que a maior alegria de Deus é quando alguém se levanta. Né? Yes. Um pai. Um Deus Pai, ele se alegra com o levantar. Você é mãe, eu também sou. Yes. E não tem coisa que mais nos aflige é quando um filho chora, quando um filho se machuca e quando um filho cai. Você ouve um barulho dentro de casa, você já sai correndo. Por quê? Porque o amor de Deus não combina com a queda. Meu Deus. O amor de Deus combina com levantar-se, com recuperar-se, com restaurar-se. E só quem sabe o poder de levantar é uma pessoa que um dia precisou de alguém que te estendesse a mão. A atitude também foi esse lugar para mim, sabe? Um lugar de restauração de rota, de entendimento, de mudança. E tudo que eu faço hoje é tentar ser um pouquinho de tudo aquilo que a pastora Bianca, o pastor Josué e todas as pessoas que me cuidaram nesses anos todos na atitude, né? E por onde eu passei, o que Deus fez. Porque quando Deus ele quer nos abençoar, ele nos dá coisas. Pelo contrário, na maioria das vezes a gente se perde pelas coisas que a gente tem. Mas quando Deus quer nos abençoar, ele nos apresenta pessoas. E essas pessoas que Deus nos apresenta, quem essas pessoas são? Elas são uma revelação da bondade de Deus, sabe? E, no fundo, tudo que eu tenho pedido ao Senhor, desde quando eu renunciei todas as coisas da minha carreira, da minha vida pessoal, eu comecei realmente entregar a minha vida, sabe? Para estar a serviço dessa bondade, de revelar essa bondade de Deus, tudo que eu quero é devolver um pouquinho daquilo que eu recebi. Eu sei o que é cair, eu sei o que é errar o alvo. Eu sei o que é tomar decisões sem parâmetro, sabe? Eu sei o que é caminhar sem referência. Eu sei o que é você não ter para onde correr. Então, eu acredito que a igreja precisa ser esse lugar para voltar. Esse lugar onde você tem a quem abraçar. Esse lugar onde você pode ser você. Onde você pode aprender a servir a Deus da sua forma, sabe? Você precisa de um lugar onde você pode ser aquilo que Deus te chamou para ser. Então, eu acredito nesse evangelho simples, acredito nisso. É claro que, assim, a minha carreira, a minha vida profissional, as superações que eu tive, eu não nasci num lar cristão, eu vim de uma vida pessoal desafiadora. Eu sou filha de analfabetos, né? Nasci numa família que Jesus não era o centro. Mas eu cresci numa família que, apesar de Jesus não ser o centro, uma família desestruturada, uma família completamente fora dos padrões bíblicos e cristãos, apesar de crescer nesse lar, eu tinha ali uma mulher vencedora, sabe, corajosa, coragem para criar suas filhas, coragem para estender a mão, coragem para dividir o pão. Então, ali na minha casa, mesmo antes de conhecer a Bíblia, mesmo antes de conhecer Deus, eu vi essa manifestação da bondade de Deus. A bondade de Deus me alcançou na minha casa, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio a poucas referências. Então, tudo isso foi fazendo com que, na minha profissão, na minha carreira, essa garra, essa vontade de vencer, essa vontade de superar, de sair daqui e chegar lá, toda essa força e essa coragem para alcançar, que foi fazendo com que aquela menina negra, filha de analfabetos, que nasceu num bairro simples, com poucos recursos, sem herança, sem perspectiva, sem muitos sonhos, que não estava no melhor ambiente, no meio das melhores pessoas, mas tudo isso acabou se tornando o quê? Um combustível para que, uma vez que eu conheci Jesus, uma vez que eu entendi todo o esforço de Deus de mudar a minha vida também pudesse ser um instrumento de mudança. E, para mim, Isa, uma coisa que me marca muito no ministério de Jesus é que muitas vezes a gente para pensar o impacto de Jesus na vida das pessoas, na vida dos discípulos. Quem nunca, né? Talvez você esteja aqui, você saiba aí na sua vida, na sua história, o impacto que Jesus teve na sua vida. E quando você examina as Escrituras, quando você examina livros e biografias interessantes que relatam as experiências com Deus, você vai ver o tempo inteiro quantas pessoas falam de como Jesus
ele impactou a vida das pessoas, como Jesus impactou a vida dos discípulos. Mas se a gente for examinar profundamente, você vai ver também o quanto que os discípulos impactaram a vida de Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque você também é essa mulher que impactou a minha vida, sabe? Eu também sou fruto do seu ministério. Eu também assisti as suas pregações. Gente, eu sou antiguinha, tá vendo? Sabe? E assim, quantas mulheres... Você foi uma das primeiras mulheres, sabe? A corajosamente assumirem um chamado e um ministério num tempo e numa geração que nem todas as mulheres se sentiam encorajadas a assumir essa missão. Hoje nós olhamos para o lado, nós temos muitas mulheres nos altares, muitas mulheres pregando a palavra de Deus, com iniciativas como esse podcast maravilhoso, mas quando você começou não era bem assim. Não. E no fundo, talvez quando você chegou na nossa igreja e que você recebeu ali aquele abraço, talvez você estivesse achando que aquele abraço era um abraço que nós estávamos dando em você como igreja, mas na verdade era um abraço que você deu, não só para mim, mas para tantas pessoas no Brasil e no mundo durante tantos anos. Quantas pessoas se levantaram através das suas pregações? Quantas pessoas se levantaram através do seu testemunho? Quantas pessoas foram encorajadas a não desistir através do seu exemplo? Quantas mulheres como eu, improváveis, que nunca imaginei que eu ia pregar o evangelho na vida, olhavam para uma mulher como você, pregando, ouvia ali nos CDs, DVDs, no cassete, onde fosse, que na nossa época não tinha tantos recursos assim, mas olhava para você e falava assim, olha, essa mulher me ensina e me inspira. Então, que assim como a sua voz um dia me alcançou e me encorajou a ser uma mulher de Deus, a um dia também pregar a palavra, a entender que eu podia romper e subir no altar e ser uma pastora numa geração com tantas controvérsias sobre isso, Yes. né? Com tantas discussões sobre isso, aquele abraço não foi um abraço só da atitude, não foi um abraço só da nossa igreja, não foi um abraço só da pastora Elaine, do pastor Wallace, mas esse abraço foi um abraço do céu, um abraço de todos os brasileiros e pessoas espalhadas no mundo que reconhecem aquilo que você carrega. Nós não somos resultado de uma única estação, Isa. Verdade. Sabe? Se alguém for olhar para a história de Jó, ninguém vai conseguir falar, sabe, da sua história sem lembrar da sua queda, sem lembrar do seu tempo de chão, de perda, sabe, sem lembrar dos seus desafios. A grandeza daquilo que ele carrega tem a ver com aquilo que ele superou. Então, assim, para mim é uma alegria, sabe, poder te abraçar, poder estender a mão para uma mulher que até hoje gasta a sua vida para estender a mão, uma Jael, né, que ergue outras mulheres, que ergue outras pessoas, que corajosamente, sabe, não cedeu às circunstâncias, não negociou e negociável. Sabe, uma mulher que realmente se reinventou em várias fases da vida. E eu acredito que esse é o papel, nosso papel como igreja, sabe? A igreja não é um espaço físico, a igreja não é, sabe, a sua luz, o seu telão. A igreja somos nós como pessoas. O templo é importante, é gostoso ter um lugar para ir, mas é muito bom ter um lugar para quem voltar. E o lugar de quem voltar são os corações, são as pessoas. Se encontrar no abraço de alguém é se encontrar em Jesus. Então, e o melhor de tudo é que quando a gente abraça, a gente é abraçado, e você chegou de uma forma linda na nossa igreja, como sempre, sabe, alegre. Eu sei que você já construiu muitas coisas grandiosas, mas eu acho lindo essa história que a gente tem construído junto, sabe? E você chegou ali e nos abraçou também, e veio com a sua família, sabe, cuidando da gente, cuidando da igreja, cuidando de nós, nos ajudando a limpar os vidros, cuidar de tudo. Mentoria, para quem quiser como é que se limpa vidro, me chama. Então, assim, é lindo ver que as adversidades, os desafios, as oportunidades, né, não destruíram aquilo que você carrega, né? Então, é isso que é lindo. Eu acho que a gente só consegue receber um abraço de Deus quando a gente sabe quem Deus é. Então, a gente encontra esse abraço porque a gente sabe o que é um abraço do Pai, e a gente consegue entender exatamente o que é a casa do Pai. E é por isso que eu te amo, por isso que eu tenho alegria gente! Fala sério. de caminhar com você. Pastora, sabe que a senhora falando disso... Gente, olha que coisa, né? Eu me converti, eu tinha 15 anos. E olha só, eu fiz 42 anos de idade. E eu não tive o privilégio de conhecer a pastora Elaine no início da minha fé. Mas sabe, a senhora falando,
a única coisa que veio na minha cabeça foi quando Jesus está com a cruz na Via Dolorosa e aparece um certo Simão, só mais um curioso lá no meio, né? No meio de tanta gente, com Jerusalém lotado, e o Simão é conduzido pelos romanos, forçado, na verdade, né, a pegar a cruz de Jesus. E ele pega a cruz, e ele não tem noção de onde é que ele está colocando o ombro. Quem é que ele está ajudando? Assim, não vai substituir no Calvário, não vai substituir no ápice da dor, mas vai trazer um nível de alívio na jornada que entrou para a história. E, sinceramente, eu sei que ao longo da minha caminhada, como a senhora falou, Deus manda pessoas. E vocês vieram para a minha vida, sim, como esse Simão, não curioso, mas como esse alívio para a minha jornada. No momento que eu mal conseguia respirar, que eu queria só ficar viva, né? E vocês vieram colocando o ombro debaixo da minha cruz, não me substituindo na dor, porque teve coisas que eu tinha que passar, mas me trazendo alívio. Alívio para cuidar dos meus filhos, alívio para cuidar de mim, alívio para olhar para minha alma, e eu precisava respirar. Eu precisava que alguém pegasse o ombro e colocasse debaixo, deixa eu pegar só um pouquinho. E vocês fizeram isso por mim. E eu sei que isso é tão evidente que as pessoas me dizem isso. Você é outra pessoa. E realmente, inclusive hoje, de manhã, enquanto eu fazia terapia, viu, gente? Eu comentava isso com a Carol. E ela dizia isso para mim: você não é a Isa de 9 anos atrás. Não, a gente estava falando sobre esse lugar no passado, né? Ela estava me chamando para ver quem eu sou hoje. Eu disse: uau, é verdade, eu não tenho nada a ver com algumas estações. E eu me sinto de verdade muito grata, porque vocês suportaram o peso da minha cruz em alguns momentos muito, muito difíceis e me deram alívio. E eu sei hoje que eu não fiquei sufocada, porque Deus mandou vocês para minha vida. E eu quero dizer isso para todo mundo. Tem certos Simãos nessa geração, como meus pastores. Você também tem feito isso, né? Eu costumo dizer que muitas pessoas classificam o ministério pastoral como um ministério isolado, sozinho, pesado. Aí eu falo assim: sai daqui! Não é assim, não. Eu não aceito essa palavra, não aceito essa... Respeito quem decidiu viver o ministério de forma isolada, sozinho, de quem realmente quer carregar essa cruz só. Mas eu acredito, né, aprendi isso com o pastor Josué desde cedo, e eu acredito que foi observando e contemplando o ministério dele, sabe? Observando e contemplando aquilo que ele vivia dentro de casa, foi observando e caminhando profundamente, vendo aquilo que a sua esposa significa, que Deus conseguiu despertar no meu coração esse chamado para o pastoreio, né? Essa transição completa de uma mulher que estava focada na sua carreira, na sua profissão, no empreender, no realizar, e de repente eu falar: eu quero uma vida relevante, significativa e próspera. Eu quero mudar a rota. E foi observando um pastoreio leve, sabe? Foi observando uma outra forma de viver a vida, sabe? Foi observando um outro ângulo da fé. Então, eu escolhi viver o ministério junto, sabe? Eu resolvi fazer dos meus discípulos meus amigos. Eu resolvi chorar com cada partida e com cada chegada. Literal. Eu resolvi viver de forma intensa e viver junto. Porque, assim, Jesus, o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, ele tinha a oportunidade de vir aqui e construir uma caminhada só. Ele podia tudo. Ele era o Deus vivo. Né? Mas ele resolveu caminhar junto, ele resolveu caminhar o tempo inteiro apontando para aquilo que Deus era a partir daquilo que ele realizava e operava. Então, essa capacidade de olhar para os improváveis, de se aproximar de quem não se aproxima, de não ficar só, de perdoar quem dormiu, sabe? De dar uma nova chance para quem negou. Eu acho que isso só vive quem realmente quer viver esse ministério genuíno, sabe? Eu sei que as coisas mudaram, estamos vivendo um tempo novo, né? Onde o avanço da tecnologia, a IA e tantos recursos interessantes, mas eu ainda insisto que
não há como viver um chamado, não há como você construir relevância, sabe? Não há como você viver um evangelho genuíno sem conviver, sem igreja, com todo respeito aos desigrejados, aqueles que levantam a sua bandeira aí de seguir uma vida sem uma comunidade de fé. Eu acredito que a gente se cura, que a gente se renova, que a gente se perdoa. Existem coisas que nós só vamos viver, só vai descobrir, só vai experimentar quem se entrega na sua igreja local, quem realmente está disposto, sabe? Não existe discipulado sem correção. Quantas vezes as pessoas falam assim, pastor, eu quero ser discipulado por você, mas a pessoa não entende que discipular pressupõe corrigir. Discipular pressupõe avaliar, pressupõe autorresponsabilidade, pressupõe submissão. Então, assim, é lindo ver você falar, né, da sua chegada, de quanto a gente foi maravilhoso na sua vida. Mas a gente também já viu muitas pessoas ao longo de toda essa história, né, da atitude. Eu tenho a oportunidade de ter construído o meu ministério com meu marido dentro do ministério, sabe? De um grande homem de Deus que é referência no Brasil e no mundo, não só como pastor, mas como pai, como marido, como filho, né? E eu tenho a oportunidade de ter construído o meu ministério dentro do ministério de alguém. Por quê? Porque antes de Deus te dar uma visão, Ele vai fazer de você mordomo da visão de alguém. E a gente vem vivendo uma geração e um tempo onde as pessoas não querem ser mordomos de uma visão. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que para você tem um peso importante como você foi recebida. Mas aquilo que você tem recebido também tem a ver com aquilo que você também estava disposta, sabe? A mudar, a rever. Num podcast como esse, que as pessoas estão falando sobre sucesso, sobre riqueza, sobre romper, será que as pessoas estão dispostas a mudar? Será que realmente as pessoas querem, sabe, romper? Porque às vezes a pessoa fala que quer, mas ela não quer. Porque romper vai exigir uma série de coisas. Você também estava ali vivendo um ponto de inflexão na sua vida. Verdade. Onde você precisava fazer escolhas. Onde você estava chegando numa igreja estabelecida, que tem uma atitude, uma igreja que tem uma visão clara. Tem uma missão muito estabelecida. É uma igreja que tem, sabe, uma identidade muito apropriada, sabe? Uma igreja que tem uma história, uma trajetória. Então, é uma igreja que muda, que molda, mas não é uma igreja tradicionalista, mas é uma igreja que respeita os valores e princípios batistas, sabe? E uma tradição, ela respeita, ela tem uma história. Então, por exemplo, como uma mulher como você, bem-sucedida, uma mulher como você, que tem uma história, uma trajetória, ia começar numa igreja de 20, 30 pessoas, sabe? 2 pastores lá do Rio de Janeiro, e se submeter a um discipulado, né? Poxa, quem é a pastora Elaine? Você é a discipuladora da Isa? Como assim a Isa vai chegar, vai rever? Quantas coisas você precisou rever? Quantas coisas você precisou adaptar? Então, assim, o que você está vivendo hoje não é só fruto do ambiente que nós proporcionamos a você e do nosso amor. É fruto também daquilo que você se submeteu, a uma visão que você se submeteu, a um foco que você teve que ter. Algumas coisas, eu lembro que durante essa caminhada, eu falei, pausa isso aqui, para ali. Isso aqui não é bom. Não, aí sim. E, por exemplo, você podia muito bem, como a maioria das pessoas fazem, né? As pessoas falam assim, não, eu quero romper. Quer romper, mas ela não quer se aconselhar. Ela quer romper, mas ela não quer aprender. Ela quer romper, mas ela não quer empreender mudanças. E não existe rompimento sem mudança. Quem não muda, dança, minha gente. Então, quem não muda, dança, minha gente. Entendeu? Então, não adianta. É muito legal, assim, às vezes a pessoa está na igreja certa, nessa geração de network, de relacionamento, e de construir relacionamentos intencionais. Nunca se falou tanto sobre isso. Quando, na verdade, muitas vezes não é sobre a mesa que você senta, é sobre a mesa que você se levanta. Numa geração que tem tanto acesso à informação, eu sou de Maia, eu me formei muito cedo, né? Terminei minha faculdade, ainda ia fazer 20 anos. Então, eu me formei muito cedo, estudei muito cedo, aprendi a ler muito cedo. Meu marido que fala, né? Minha mulher tem 46 anos, parece que tem 80, de tanta coisa que ela já fez na vida. Mas, por exemplo, eu sou de uma época que para você estudar, você tinha que pagar um bom curso. Para você saber algo, você tinha que estudar. Para você aprender, você tinha que pagar um bom curso. Para você ter acesso a um livro, se você não tivesse dinheiro para comprar, você tinha que ir numa biblioteca. E aí você, às vezes, andava de ônibus, de trem, para chegar numa biblioteca. Chegava lá, não tinha o livro. Hoje em dia, você tem tudo na palma da sua mão. Você tem muito acesso à informação, conhecimento, cursos. Quantas coisas maravilhosas hoje estão disponíveis para todos. Então, não é sobre aprender.
A discussão que nós temos sobre romper, sobre alcançar algo, não tem a ver com aquilo que alguém tem que aprender. Na maioria das vezes tem a ver com o desaprender. E nesse processo, né, quantas coisas você desaprendeu ali? Meu Deus! E vou dizer, olha, eu sempre comento com as pessoas, olha, eu cheguei na atitude literalmente dizendo, eu tô resetada. Minhas experiências são válidas, tudo que eu vivi até aqui foi incrível, mas eu estou vivendo um novo tempo. E eu só consigo me ver, pastora, como Ruth, sabe? Que decidiu deixar Moabe, a história de Moabe ficou em Moabe e agora eu estou em Belém. Como é que se vive em Belém? Não é? E tem que se sujeitar a Noemi, que Deus enviou para a vida dela, né? No meu caso, a Noemi. E como é que se vive aqui? E a Ruth é impressionante. Sempre me perguntam nas redes sociais, qual personagem bíblico você mais se identifica? E Ruth é, de fato, com quem eu mais me identifico, por conta desse coração. Como é que eu faço para viver aqui? E aí a Noemi deu a cartilha, né? Ó, tem esse protocolo, faça assim, né? E ela cumpriu direitinho e foi muito bem sucedida. Então, eu acredito, sinceramente, para quem está assistindo a gente agora e que tem alguns questionamentos, poxa, eu também gostaria de viver uma nova história. Tudo que eu já vivi para trás passou. Né? E eu me lembro exatamente o dia que eu peguei o microfone para pregar e eu mexi num assuntinho do passado. Meu pastor me chamou e disse, minha filha, para frente. Chega! Eu disse, tá certo, eu já entendi agora. E é esse lugar de, poxa, tudo bem o que você viveu em Moabe, o que você viveu antes, mas o que tem daqui para frente, meu coração totalmente disponível, e eu tenho colhido os frutos disso. Não só eu, mas meus filhos. Sabe, pastora, ver meus filhos, a Isadora, cantando no louvor do Kid, sabe? Ela, voz e violão, Isadora cantando. Xande com maior alegria, servindo na mídia da igreja, super comprometido, tem que chegar mais cedo, ele corre e vai estar lá. Biel servindo na base. Isso para mim é impagável. Por quê? Os resultados da minha renúncia. Aquilo que eu me dispus a aprender junto com eles está me trazendo resultados que vai além do que o dinheiro pode comprar. Então, eu realmente preciso que você que está aí, olhe bem para mim aqui e entenda uma coisa. Não tem como romper sem renúncia. Uau! Sem resetar. Uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para um alvo. Eu tenho um alvo. Eu quero ser essa mulher, não é? Como Ruth, completa, ajustada como ela foi aos princípios que Noemi ensinou e ela quis aprender. Então, de vez em quando as pessoas dizem, me ajuda, eu quero saber como é que eu faço para atravessar isso. Mas não tenho essa disposição de aprender. Por isso que para nós é tão essencial o discipulado, se permitir ser confrontado mesmo, deixar doer, né? Se humilhar, dizer realmente eu preciso. Eu me lembro, pastor, que uma das primeiras coisas que o pastor Josué me disse, no dia que eu conheci ele pessoalmente no hotel ainda, quando nós estávamos indo no hotel, ele disse, minha filha, para frente. E a forma com que ele me acolheu, e não ficou só nas palavras, eu tenho vivido isso. Recentemente voltei dos Estados Unidos, né, servindo a nossa igreja no Brasil, nos Estados Unidos, a alegria, a comunhão e assim, a leveza. É isso. Como a senhora colocou, né, essa leveza de ser família, de estar numa mesa onde a gente pode olhar no olho, rir, chorar, contar coisa boa. Poxa, quantas coisas eu vivi por conta do que eu renunciei, do que eu estou disposta a aprender. E olha, gente, eu tô só no início da minha jornada. Porque a bondosa da minha pastora... Pastora, eu queria que a senhora falasse sobre isso. Sobre como a senhora ensina as mulheres no Brasil a mentorearem outras. Porque assim, gente, uma das pérolas do coração da minha pastora é que nada vai morrer dentro dela. Ela compartilha tudo. Você sente um pouquinho... Antes da gente começar aqui agora, por exemplo, ela estava aqui generosamente me dando tanta orientação, tanta coisa boa. E eu aqui desesperada anotando. E isso é seu. Isso é da senhora, isso é muito poderoso. Não tem aquela coisa de, não, eu não vou dar uma ideia. A senhora não tem medo de nada. É essa mulher que derrama mesmo sobre mim, sobre tantas outras. E a pastora Elaine, gente, ela ensina mulheres a mentorear mulheres. E é um trem fantástico. Fala um pouquinho aí, por favor. Bom, você falou de Noemi e Ruth, né? E eu falo que esse livro é o livro da maturidade. Uau! Ali você olha algo que é tão profundo na nossa vida, que é não se perca nas suas perdas. Uau! Não se perca nas suas perdas.
A maturidade, ela faz isso. Faz com que você, ao invés de se perder naquilo que você perdeu, você se ache. Yes. Sabe? Quando a gente olha para a história dessas mulheres, que elas estavam no meio de perdas, né? No meio de dores. E se reinventar, sabe? Conseguir restituir, conseguir reescrever, conseguir olhar para a vida por uma nova perspectiva em meio à perda. Porque, assim, esse ano foi um ano muito desafiador para mim. Perdi minha mãe. Foi. E eu já ouvia, já passei por muitas perdas na vida, mas eu acredito que a perda de um pai, a perda de uma mãe, é uma perda que você precisa, só quando você vive, você consegue compreender. E aí você ouve tantas teorias sobre o luto, né? E nessa jornada eu consegui observar que mais importante do que você viver as fases do luto que todo mundo fala, né? É você conseguir olhar para a palavra de Deus e viver a fase da entrega. Quando você realmente... O que é entregar? E quando a gente fala de discipular, quando você fala de mentoria, quando você fala, sabe, de ensino, quando você fala de gerar no outro algo, é sobre entrega. Uau. A única maneira da gente permanecer vivo, sabe, da gente alcançar algo extraordinário de Deus, é quando você transfere daquilo que você aprendeu. Sabe? Não é necessário que alguém cometa os seus erros. Não é necessário que alguém... Você pode ser um encurtador de caminho. Jesus veio aqui para quê? Para gerar essa reconciliação, para gerar esse encurtamento de caminho, sabe? Para ser essa porta, sabe? Essa porta que muda, que transforma. Então, é a partir dessa perspectiva, né? E isso começou muito cedo na minha vida. Eu tenho uma história desafiadora que em breve vocês vão conhecer mais de perto, vem a minha biografia. E algumas coisas, né, da minha história, de tudo aquilo que eu passei, eu compartilho muito particularmente, só num discipulado, na mentoria, né? Mas ao longo dos anos eu sempre fui ajudando outras mulheres. Por isso que eu falo dessa questão da parteira, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu falei, gente, será que eu vou ser obstetra? Só que realmente eu sei que assim como aquelas mulheres ali, sabe, foram chamadas para trazer um profeta, um sonho de Deus ao mundo, o papel de fazer nascer na vida do outro o quê? Aquilo que Deus quer que nasça. Uau. Sabe? E eu comecei a encarar isso, comecei a receber disso, sabe? Porque muitas vezes a gente vê morrer em nós algumas coisas. Por quê? Porque simplesmente a gente não conseguiu encontrar no nosso caminho pessoas que fizeram nascer. Meu Deus. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, olha, ninguém dá o que não tem. Quantas vezes você ouviu isso? Muitas. Você que está aí. Quantas vezes você já ouviu? Ninguém dá o que não tem. Ei, quando você olha pela perspectiva bíblica, você vê que isso não é verdade. Quando você tem Deus, você tem tudo. E você é capaz de entregar aquilo que você não recebeu. Nem sempre eu tive alguém para me ensinar. Nem sempre eu tive alguém para me discipular. Nem sempre eu tive dentro da minha casa, ou no meio onde eu estava, as minhas maiores referências. Mas Deus estava lá. Deus me socorreu. E se Deus, sabe, Ele foi presente na minha vida e transformou a minha vida, por que eu preciso permitir que as mulheres que se aproximem de mim tenham que passar por tudo que eu passei? Não, eu posso encurtar o caminho. Eu posso estender uma mão como... eu não tive essa mão que se estendeu, eu não tive esse recurso, eu não tive esse suporte, eu não tive esse apoio, mas eu posso ser esse suporte para você. Eu posso dar ao mundo aquilo que eu não recebi. Chegou a hora da gente mudar, sabe, de lente. Essas frases prontas que a gente ouve, ninguém dá o que não tem. Dá sim. Dá sim. Não tem uma mãe que seja mãe de verdade na vida, que não tenha dado para o filho um casaco mesmo com frio, tá lá com sono, mas ela levanta para conferir, sabe? Não tem como. Então, assim, quem tem Deus dá o que não tem. E eu acredito que esse processo de mentoria, eu acredito que esse processo de erguer outras mulheres não começou agora, que está em alta essa questão. Isso começou lá atrás, quando eu tinha os meus 16, 17 anos, na comunidade em que eu nasci, lá no Recreio dos Bandeirantes. E ali eu comecei a cuidar de meninas que tinham passado pelo abuso. É mesmo? Ali eu comecei a aconselhar meninas, orientar meninas, né? Uma discussão que há
há muitos anos atrás não se tinha tanta clareza. Hoje eu quero agradecer aqui a nossa ministra Damares, que foi multiplicando essa visão, esse entendimento. Nossa ministra, uma pastora que eu amo e que foi alguém também muito importante que Deus me apresentou muito antes do mundo conhecê-la como ministra. Eu já a conhecia como pastora, como uma mulher de Deus. E graças a essa voz, né, que a Damares deu, a esse silêncio, né, que existia em relação a essa discussão. Hoje, muitas pessoas falam sobre isso. Hoje, você entra no YouTube e você consegue ver testemunhos de pessoas que superaram abuso, pessoas que superaram agressões, pessoas que a sua vida tem impactado outras vidas. Mas não foi sempre assim. Então, naquela época, eu comecei a fazer um trabalho voluntário e comecei a cuidar de meninas que tinham passado pelo abuso, meninas que se prostituíam com 11, 12, 13 anos. Meu Deus. E ali eu comecei a ajudar essas meninas, a fazer com que aquelas meninas tivessem uma perspectiva, uma visão de mundo, conseguissem sair daquele lugar, né? E ajudando aquelas meninas, eu me encontrei, né? Me ajudei. E daí por diante, depois veio minha conversão, veio... Assim, vieram as oportunidades que eu tive a chance e a oportunidade de trabalhar com a dona Ruth Cardoso, que foi uma mulher maravilhosa, que, sabe, foi um instrumento muito poderoso na minha vida. Não era uma mulher cristã, não era uma referência bíblica, mas uma referência de humanidade, de seriedade, uma mulher que olhou para uma menina simples, uma menina de uma comunidade, uma menina com poucos recursos, mas uma mulher que me estendeu a mão e declarou uma palavra sobre a minha vida. Ela falou assim, olha, você tem um coração diferente. Uau. E o mundo vai ser diferente porque você existe. Você imagina, uma pessoa que nunca tinha ouvido uma palavra poderosa, nunca alguém tinha falado uma palavra a meu respeito, sabe? E era uma autoridade, era uma primeira-dama, uma mulher incrível, né? E aquela mulher declarou aquilo sobre a minha vida e ali eu comecei a ter esse encontro com o meu propósito. E ali eu comecei a descobrir que eu podia ir além do ambiente que eu tinha sido inserida. Ali eu comecei a ver que eu podia alcançar lugares maiores do que aquele lugar onde eu estava. Não para desonrar ou desvalorizar a minha origem, mas para entender, sabe, que o meu destino é muito melhor do que o meu lugar de origem. Eu precisava entender assim, o seu destino é melhor do que o lugar de origem. E eu comecei a abraçar isso e comecei a fazer não isso sozinha, porque na maioria das vezes as pessoas falam assim, olha, você tem que ser curada para curar. Não tem essa frase? Todo mundo fala? Eu amo vocês, mas eu vou sempre puxar uma reflexão diferente. E eu fui aprendendo muito cedo que nem sempre dá tempo de você ser curada para depois curar. Às vezes você tem que ir curando enquanto você está sendo curada também. Andando, sabe? E chorando enquanto leva a preciosa semente. Eu vi a minha mãe sem ter recurso, a minha mãe, uma senhora pobre, sem recurso, sem marido, abandonada, sabe? A minha mãe sem recurso financeiro, analfabeta. Eu vi a minha mãe fazer o quê? Eu vi a minha mãe adotar 2 filhas. Eu vi a minha mãe dividir o seu cobertor, colocar a gente para dormir junto e dividir o cobertor com a vizinha que não tinha. Olha, hoje vocês vão dormir junto, porque nós vamos emprestar o cobertor para a nossa vizinha aqui, então nós vamos dormir de 2 em 2. E a minha mãe não tinha cobertor. Quando a gente olha para o milagre da multiplicação, aquele menino não tinha para todo mundo, mas o que tinha, lhe dou. Uau! O que tem, lhe dou. Então, mentoria, discipulado, esse desejo de fazer nascer, essa parteira que existe dentro de mim, vem desse anseio, sabe? De revelar ao mundo aquilo que cada pessoa carrega, sabe? Yes. Deus precisa de parceiros, de pessoas que tenham generosidade suficiente para parar de olhar para si e olhar para o outro, sabe? Sim. Gente que consegue falar assim, olha, deixa eu fazer nascer. Porque, por exemplo, você pode ser uma obstetra maravilhosa, você pode ser, sabe, uma pessoa renomada, com todo carinho que meus obstetras que cuidaram de mim, trouxeram o meu milagre até ao mundo, que eu amo tanto, meus médicos. Mas você pode ser o obstetra mais renomado do mundo, mas você não vai fazer seu próprio parto. Não tem como. Você precisa de alguém, sabe? Quando você está gerando, por mais que exista a ordem natural da vida, você precisa de exames.
Você precisa se submeter a uma série de coisas para quê? Para que aquele bebê possa nascer. Quando a gente olha para o desenvolvimento e para a história da humanidade, a gente vai ver que o índice de mortalidade infantil estava inteiramente atrelado a, sabe o quê? A ausência de equipamentos, a ausência de profissionais, a ausência de um atendimento efetivo. Uma série de recursos que não existiam faziam com que milhares e milhares de crianças morressem ou antes de nascer ou logo após o nascimento. O que mudou? O que mudou é que novos recursos, pessoas preparadas, pessoas habilitadas começaram a fazer o quê? Começaram a se dedicar para que os índices de mortalidade infantil no mundo fossem diminuídos. E o que são os mentores? O que são os discipuladores, os pastores de verdade? Eles são esses parteiros, essas parteiras capazes de quê? De se equipar o suficiente para não deixar o sonho da Isa morrer, para não deixar o sonho dessa pessoa que está ali morrer, sabe? Essa pessoa capaz de dedicar tempo para quê? Para fazer nascer. Então, nunca se teve, na nossa geração, tanto projeto incrível nascendo. Yes. Tantas coisas lindas, tantos produtos, tantos livros. Nunca se produziu tanto livro, nunca se produziu tanto conteúdo, nunca se teve tanto produto digital. Por quê? Não é só porque tem muita gente boa. Gente boa tem a vida inteira. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de um Deus bom. Então, gente boa sempre teve, né? Mas o que tem de diferente na nossa geração? Pessoas que estão realmente, sabe, concentradas em fazer o outro nascer. Quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê que o ser humano só se realiza no outro. Sabe, tão grande quanto você ser grande é você revelar a grandeza do outro. E isso foi tomando forma, tomando cor na minha vida. Eu fui, claro, me especializei, me formei, me tornei numa apaixonada pelo desenvolvimento humano, fiz coach, fiz inteligência emocional, fiz todas as coisas como faço até hoje, né? Porque como sou acadêmica, eu sempre entendi que para você saber sobre algo, você precisa estudar sobre aquilo. Então, eu me especializei, me formei, trabalhei muito nessa área. E quando eu vim para o ministério, ao invés de rasgar tudo aquilo, né? E agora vou me dedicar ao ministério, pelo contrário, como eu não fiz uma caminhada tradicional, como a maioria das pessoas, eu sou filho de pastor, vim do ministério, não sei o quê, vou para o seminário, depois eu viro pastor. Eu não fui semeada num lugar assim. A atitude, os pastores são formados primeiro no coração. Yes. Entende? A atitude é esse lugar de lapidar a vocação. E não desperdiça nada, porque não existe ponta solta no reino de Deus. O reino de Deus devolve isso. Yes. O reino de Deus devolve. Então, aquilo tudo que eu vivi de experiência na minha vida profissional e tudo mais, eu comecei a entender e encontrar respostas na palavra, comecei a mapear isso e organizar isso de forma que não batesse de frente com aquilo que eu creio, com aquilo que é o meu pilar de vida, com aquilo que é minha verdade absoluta, que é Jesus, e comecei a ver que aquilo que eu fazia de forma específica e profissional ganhou um poder e uma validação muito maior quando eu comecei a entender a dimensão do que Deus podia fazer através de mim. E aí hoje já são aí mais de 4.000 mulheres, né, espalhadas no Brasil e no mundo, são mais de 26 denominações. A gente também conseguiu romper um pouco isso, porque, no fundo, essa questão de parar de olhar para o que nos separa e olhar para o que nos une, sabe? Eu vejo muitas vezes as pessoas discutindo doutrinas, quando, na verdade, a gente precisa olhar para aquilo que nos une, aquilo que a gente pode agregar na vida do outro, sabe? Todo mundo fala assim, não, todo mundo é igual. Não é igual, todo mundo tem... Deus não fez nada em série, sabe? Deus fez cada um individual, com algo lindo, algo grandioso, algo que pode acrescentar na minha vida. Não é uma visão hierárquica, sabe? Mas é uma visão de compaixão, de entrega. Então, eu acredito que isso foi muito natural na minha vida e foi muito despretensioso. Na pandemia... eu acabei me assustando, porque até que chegasse a pandemia, eu não tinha dimensão que eu já estava mentorando, discipulando, que eu já estava fazendo tantas coisas, entendeu? Pessoas já tinham se tornado pastores através da minha vida, eu via pessoas mudando de rotas, né? Eu sempre falo para você que está me ouvindo aqui, se você quer saber se Deus está na sua vida, quer saber isso? Observe para onde as pessoas vão depois que elas passam pela sua vida.
E eu já tinha isso como uma verdade. Eu já conseguia olhar e ver que as pessoas mudavam a rota delas depois de conviver comigo. Eu conseguia perceber, sabe? Mas eu não tinha dimensão que isso poderia ser uma forma de empreender. Eu não conseguia imaginar, porque assim, eu sempre fui CLT, né, gente? Então, quando eu falava de empreender e tal, eu sempre falava, não, eu não sou empreendedora. Quando eu falava de riqueza, eu não construí patrimônio. Então, assim, eu falava, não, isso não tem nada a ver comigo. Mas, na verdade, quando você olha, né, para os pilares e princípios da história de Jesus, você vai ver um grande empreendedor, sabe? Você vai ver um grande mentor. Você vai ver ali um homem apaixonado pelo seu sonho, com uma capacidade de transferir, ensinar aquilo que ele aprendeu, sabe? A capacidade de se reinventar, de se adaptar, sabe? E isso eu fui desenvolvendo e fui vendo. E quando chegou na pandemia, aquilo que começou lá na comunidade com as meninas, depois se tornou um encontro na minha casa, né? Não sei quem está me assistindo aí vai lembrar, madrugada com a pastora Elaine, as mulheres chegavam na minha casa meia-noite. É mesmo? Ficavam lá até 6 horas da manhã. A gente tinha um negócio que era madrugada com Deus, e a mulherada chegava na minha casa e a gente tinha uma máxima, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós amanhecíamos juntas. Tem muitas aí, depois você pode deixar um comentário se você participou dessa geração. E ali eu vi Deus fazendo. Só que naquela época não era a melhor fase da minha vida. Uau! Aquela época ali, porque assim, às vezes a pessoa olha, né? Olha o meu casamento hoje, olha meu filho, né? E fala assim, gente, como é lindo o Theo. Nossa, que casamento lindo que a pastora Elaine tem. Olha que igreja linda que eles estão construindo em Alphaville. Gente, olha que ministério extraordinário. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, nenhuma história começa do final. Nenhuma história começa do final. Quando a pessoa olha para o que a gente está vivendo hoje, para o que a Isa está vivendo hoje, ninguém imagina, sabe? Todo o processo, toda essa trajetória, né? E na pandemia, Deus me deu um novo chamado. Deus começou a me mostrar que aquilo que eu já estava fazendo há tantos anos, né? Ali na minha casa, ali na comunidade, quando eu ainda era uma menina, com as minhas discípulas mais próximas, com as pessoas ali na minha igreja, ali na Atitude na Barra, ou lá na Atitude em Petrópolis. Deus começou a mostrar que aquilo ali era um grande chamado que não era mais sobre mim. Era sobre erguer mulheres capazes de erguer outras, sabe? Que chegava a hora de você fazer com que a mulher percebesse que ela tinha tudo o que fosse necessário. Para quê? Para que uma cuidasse da outra. Porque se uma cuidar da outra, todas nós seremos bem cuidadas. Toda mulher tem uma história de superação para contar. Você tem? Então você já pode se meter. Toda mulher tem uma mesa em casa com 2, 3, 4 cadeiras. Se você tem 2, 3, 4 cadeiras, você já tem recurso suficiente para você começar. Toda mulher tem isso. Toda mulher, ela tem uma habilidade, uma peculiaridade, algo singular que Deus deu para ela. Toda mulher tem algo grandioso. Por quê? Porque Deus é grande, nós somos imagem e semelhança de Deus vivo. Agora, nem toda mulher está disposta a fazer algo extra para ser a mulher extraordinária que nasceu para si. E ali eu comecei a criar uma jornada no meio da pandemia, onde a gente foi se ajudando. Foi um momento muito desafiador, eu perdi muitas pessoas, né? Nós somos pastores de igrejas grandes, então nós perdemos muitas pessoas na pandemia. Foi um momento muito desafiador para o Brasil e para o mundo, para nós também como ministério, um desafio muito grande na cidade onde nós pastoreávamos na época. E, ao mesmo tempo, eu comecei a receber pessoas de vários lugares pedindo ajuda, pessoas que eu já tinha ajudado, pastoras e líderes, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, pastor, com quem que ele vai chorar? Uma pastora, com quem que ela vai se abrir? Com quem que ela realmente pode ser ela mesma? Sabe? Quantas vezes... E aí eu comecei a receber essas ligações de pastoras, líderes, pessoas de vários lugares, né? Pastora, nos ajuda aqui, me ajuda aqui, você é minha amiga, me ajuda, preciso de você. Mas eu não conseguia acreditar que num Zoom... Meu Deus! Uma aula gravada, minha gente. Aquilo que eu fazia dentro da minha casa, porque até então, quando alguém precisava de uma ajuda, batia na minha porta. Meu Deus! Quando alguém precisava de uma ajuda... Estava lá no meu gabinete. Quando alguém passava por um momento desafiador, puxava um colchãozinho e dormia na minha casa. Mas e agora na pandemia? Como que as pessoas iam chegar até a minha casa? E ali Deus começou a falar comigo sobre abrir a telinha do Zoom, sobre começar os stories. E eu que sempre fui dos bastidores, né? Porque assim, todo mundo vê um bebê nascer.
Mas ninguém sabe o nome do médico que fez nascer. Quem foi? Quem foi que fez? Como era o nome da mulher que fez Moisés nascer? Ninguém sabe. Como é que é o nome da mulher que fez Jesus nascer? Ninguém sabe o nome. Como é o nome do médico do seu filho? Um beijo. Em nome de Jesus aqui, quero dar um beijo gostoso aí. Doutor Silvio, Alex, Roberta Diel. Eu amo vocês que trouxeram meu filho ao mundo. Mas a gente não sabe. Na maioria das vezes, você não sabe. Quem foi o médico que trouxe você ao mundo que está me assistindo? Como é que é o nome do médico, Isa? Não lembro. Que fez o parto da sua mãe. Não tenho noção. Tem. Então, por exemplo, eu fui preparada para esse bastidor. Para ser alguém que faz nascer. E Deus foi me forjando nesse bastidor, desde a minha carreira, da minha profissão, no ministério. Eu não imaginava que eu ia ser pastora. Eu sabia que Deus tinha me levantado como alguém para estar ali cuidando da visão e cuidando da minha família pastoral. Tanto é que quando nós fomos enviados, foi um susto para mim. Como assim eu vou ficar longe da Bianca e do pastor Josué? Como assim? A minha igreja, tudo aqui, né? Por quê? Porque no fundo Deus foi formando, foi forjando, sabe? Para esse bastidor, para esse fazer nascer. Então, eu nunca estive concentrada em ver o meu nome na certidão de nascimento. Não tem na certidão de nascimento, gente? Não tem o nome do obstetra, tem? Não tem. Confere aí. Então, eu fui acostumada com isso, né? Eu fui entendendo quem eu era em Deus, aquilo que Deus me chamou. Mas, ao mesmo tempo, quando chegou na pandemia, Deus falou assim, olha, agora mudou. Uau. Agora você precisa para uma nova posição. E ali eu comecei a fazer live todo dia. Ali eu comecei a atender as pessoas, a fazer os encontros no Zoom. Comecei a produzir materiais. Confesso que naquele momento ali, a minha obediência veio do entendimento de se Deus me levar, o que vai acontecer com tudo aquilo que eu sei? E eu quero desafiar você aí que talvez está na dúvida de produzir seu conteúdo, sabe? De escrever seu livro, de começar um produto digital, de escrever um e-book, de começar seu podcast. Eu quero dizer para você, o que você vai fazer com todo esse conhecimento, com toda essa experiência? Deus começou a me inquietar. Se eu te chamar, Elaine. Meu Deus. E aí, nesse dia, eu abro, assim, eu tinha uma cama de casal baú, né? E ali tinha várias anotações, porque eu sempre fui do caderninho de anotar, né? E aí eu comecei a pegar ali, eu fui tomada num choro por Deus, e Deus foi e me deu essa visão da mentoria feminina, que é a visão Voe, né? Voltar-se para Deus, organizar o interior e ensinar o que aprendeu. E aí esses 3 pilares, né, que vinha baseado também na minha experiência de viver e vencer o medo de voar, porque muitas oportunidades na minha vida foram paralisadas pelo medo de avião. E aí chega um dado momento que alguém segura na minha mão e me ajuda a vencer esse medo. E aí Deus começou a falar sobre os medos universais. Todo mundo tem medos. O problema não são os medos, o problema é o que você faz com ele. E quem são as pessoas que vão contribuir para você vencer um medo? Quem são as pessoas que vão fazer você romper? Né? Para uma semente romper, tem um agricultor. Tem alguém que tem que fazer romper. Então, assim, às vezes todo mundo quer o mesmo lugar, sabe? Todo mundo quer a mesma posição. Ei, Deus tem um lugar para cada um de nós, sabe? Seja nos estádios, seja aí dentro da sua casa, seja num stories do Instagram. Viva o seu propósito, revele a riqueza que tem dentro de você. Então, assim surgiu esse novo momento. Dali a gente começou a fazer a mentoria online. Depois acabou a pandemia, aquela expectativa, né? Porque nós alcançamos tantas mulheres e a gente assim, meu Deus, a gente precisa se conhecer, porque eram mulheres que oravam juntas, mulheres que jejuavam juntas. Eu tenho uma jornada de jejum bíblico prolongado, que é uma coisa peculiar que Deus me deu, e eu faço esse jejum há 20 anos. E ali mulheres começaram a fazer aquele jejum comigo, começaram a ler as coisas que eu lia, começaram a fazer todas as coisas. E a gente começou a se apoiar, a se ajudar. Muitas de nós dentro de casa não tínhamos o que fazer. Mulheres perdendo, sabe, um cônjuge, um filho, pessoas queridas. Aquele momento desafiador para o mundo, né? Ninguém sabia como se comportar na pandemia, porque ninguém nunca tinha passado por isso. E a gente se fortaleceu, se ajudou, se abraçou. E quando acabou a pandemia, fizemos nosso primeiro encontro presencial no Hotel Sheraton. Fizemos 2 edições, porque eu queria um encontro pequeno, sabe? E ali fizemos a mentoria presencial, mulheres, sabe? Quando eu vi uma pessoa saindo do Japão, a outra saindo do outro lugar, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Sabe? E a gente se encontrando como se todas se conhecessem tanto. E até hoje você vê mulheres, sabe, de vários lugares, tirando foto, mandando, pastor, olha, a gente se conheceu tal ano, não sei o quê, olha, agora a gente está perto. Então, assim, é muito lindo, essas conexões que mudam destinos, sabe? Então, eu acredito que mentorar, discipular,
vem disso, dessa capacidade de você fazer nascer no outro. Muitas vezes coisas que ainda não nasceram em você, sabe? Quem nunca participou de um parto, de um aconselhamento, de uma circunstância que você sabe que não foi de você, foi Deus que fez. Yes. Né? Nem tudo vai estar baseado na sua experiência, nem tudo vai estar baseado na sua vivência, né? Mas a mentoria é essa generosidade de você conseguir fazer alguém chegar, muitas vezes, em lugares que nem você chegou. E você se alegrar, sabe? É como você levar uma pessoa no aeroporto para uma viagem que você nunca foi. Mas você está ali, junto. Sabe? Quem te leva para o aeroporto? Então, é isso. E eu tenho vivido essa alegria, tenho... visto mulheres também viverem isso. Hoje já tem aí tantas mulheres que têm aí sua mentoria, seu produto físico, escreveram seus livros. E isso, para mim, é uma alegria. Eu realmente, assim, me encontrei nesse lugar de parteira, de fazer nascer. Amo. Fazendo valer esse nome de parteira, porque de fato é. Pastora, sabe que eu estava me lembrando? Toda vez que alguém vai construir uma casa, né? Paga-se por um milheiro de blocos. E quem paga pelo milheiro, paga porque quer blocos inteiros. Só que tem uma grande sacada na construção, né? Que existem pontos específicos, enquanto levanta-se os muros e as paredes, é que um bloco inteiro não cabe. Não cabe. Então tem que ir um quebrado. A senhora falou sobre áreas da nossa vida que não ficam perdidas. E essa construção de Deus é tão perfeita, porque até aquilo que se quebrou na gente e que Deus refez, reescreveu, encaixa nessa construção. Nós temos uma conferência anual em nossa igreja que se chama Mensageira. E uma coisa muito específica da nossa conferência, que além de equipar, né, as mulheres e prepará-las para entregar da melhor forma a mensagem, é que o que eu aprendi nesses 2 anos das nossas conferências, porque cada uma tem uma história única, e eu vou dizer, gente, é fantástico. Eu não me lembro, mas eu acho que foi a senhora que falou que a nossa história é a mensagem que a gente carrega. Isso. Você é a mensagem. Eu sou a mensagem. Então, de repente, você está aí dizendo, meu Deus, mas como é que é? Olha, a pastora já falou aqui, você tem uma história de superação, porque toda mulher tem. Toda mulher. Tem uma mesa, não é? E o que foi que você superou? Essa é a mensagem que tu vai entregar para o mundo. E, de fato, nem sempre uma mensagem perfeita, de uma história intacta. Mas na construção do autor e consumador da nossa fé, até os nossos caquinhos compõem essa história escrita pelo dedo de Deus para que a gente transfira isso para o mundo. Então, eu espero que, de alguma forma, esse podcast te ajude a pensar. Não morra com aquilo que Deus te entregou. Quanto tempo de vida você acha que ainda tem para guardar tudo isso? A senhora falando e lembrando da Joquebede, né? Porque assim, Moisés nasceu, ela só pensou em quê? É meu filho, é meu filho. Mas ele começou a chorar tanto que não dava para esconder. Então, eu espero que esse momento aqui seja um grito dentro de você, para que você diga, eu não consigo mais esconder, eu preciso mandar para o mundo, meu Moisés, para libertar outras pessoas, para levantar outras famílias. Colocar no cestinho, né, corajosamente, e deixa Deus cuidar do curso. Olha que fantástico que a senhora falou, sabe? Pensou no momento entre as meninas da comunidade, né, desses bastidores de igreja, e de repente tem o Brasil e o mundo recebendo o que Deus fez nascer dentro da senhora, naqueles momentos lá na comunidade. Gente, isso é fantástico. A gente nunca vai ter noção da proporção que vai tomar aquilo que Deus nos entregou. Quem diria aí, Joquebede, que pegar o filhinho caçula, colocar num cesto e dizer, tenho que soltar, chegaria até nós. Então, eu espero que você, minha amiga, meu amigo, sejam encorajados a pegar teu Moisés hoje, colocar no cestinho e dizer, quer saber, eu vou compartilhar com o mundo, eu vou entregar aquilo que eu tenho de melhor. E o incrível, né? A capacitação, que a senhora enfatizou muito bem. A nossa conferência, e que venha 2025! Uhul! Vem com essa visão. Já tem data, pastora? Então, outubro, tá? Já vai preparando aí, outubro. E é um formato diferente, porque veio para capacitar mesmo. Então, assim, todas as pessoas que a pastora bebe da fonte, que capacita ela na mulher, que gente, ela compartilha com a gente, vocês têm noção disso? Traz, nos capacita, nos ajuda a ter um voo seguro. Porque... uma das coisas que eu falo, né, principalmente assim, você que está aqui, quer empreender, quer realizar, seja no seu ministério, seja no seu casamento, eu sempre valorizei o conhecimento.
Eu sempre achei que aquilo que você está fazendo só não é melhor porque você ainda não aprendeu a fazer melhor. Uau! Então, o que eu posso fazer para melhorar? Talvez você esteja aí, eu sou a rainha do planner, amo, né? Estou aí no processo de jejum bíblico prolongado, profetizando 2025. Quem já me acompanha sabe que eu indico aí o decreto do ano que você tem que fazer, tem uma série de coisas, depois você me segue lá, que eu sigo Jesus, vou te ajudar a fazer isso. Tô aqui na tela. E talvez você esteja aí pensando, né? Por exemplo, poxa, como é que eu vou planejar o meu ano? Como me reinventar? Como refazer? Talvez o seu ano não tenha sido como a trend que está na moda aí, né? Essa semana eu me peguei pensando nessa trend, porque todo mundo começou a postar lá, né? Como eu vou ser triste se isso? Como eu vou ser triste se aquilo? E aí, na hora, assim, dá aquele ímpeto, né? Vou fazer também. Não é sobre não ser ingrato, né? Não é sobre você não reconhecer as coisas boas que aconteceram no ano. Mas é muitas vezes você também saber valorizar o choro. É sobre você reconhecer o que a tristeza também te trouxe de crescimento. Quando eu falo que, quando você olha para a história de Noemi e Ruth, é uma história de amadurecimento, sabe? É você entender o que significa ser bem-aventurado. Bem-aventurado é o que chora, sabe? Há uma grandeza no choro, há uma grandeza na perda, há uma grandeza, há uma força na fraqueza, entende? Então, assim, eu acredito de todo o meu coração que se você quer fazer bem algo, você vai precisar. Primeira coisa, conhecimento. Não adianta. Às vezes você quer empreender, às vezes você quer escrever um livro. Uma frase que meu marido sempre fala, né? Meu maior mentor. Ele diz assim, o diabo não quer que você... Ele não quer paralisar você. Ele não quer te matar. O diabo não quer nada disso. Sabe o que o diabo quer? O diabo só quer que você adie. Uau. A moeda de Satanás nesse tempo se chama... Procrastinação. Adiar os seus sonhos, adiar a empresa, adiar o livro que você quer escrever. Ei, eu tenho tantos motivos para não estar aqui hoje, sabe? Tem tantos motivos. Quando eu parei para pensar no meu ano de 2024, a partir dessa trend, eu comecei a ver como eu chorei nesse ano. Como foi um ano desafiador. Como foi um ano, sabe, que pessoas que eu achei que ia ficar comigo ali não estiveram. Como foi um ano que, por exemplo, eu orei pela cura da minha mãe, não aconteceu. Mas eu também tive a oportunidade de receber de um amor, de um amadurecimento, de um crescimento, de entender o que significa servir a Deus no dia mal. Eu servi a igreja a vida inteira, mas esse ano foi o ano que eu vi minha igreja me servir, me amar, me cuidar. Eu recebi mensagens, pessoas cuidaram de mim de toda parte. Sabe, eu vi o amor de Deus em cada detalhe. Então, você que está aí, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é a situação, o momento desafiador que você está passando, talvez o seu ano de 2024 tenha sido muito difícil, talvez você já está numa estação de dificuldade, como aquela mulher do fluxo de sangue, que, meu Deus do céu, você já perdeu tudo. Talvez você esteja como uma Noemi, uma Ruth, talvez você esteja como Joquebede, que teve que entregar algo. Eu não sei qual é a estação da sua vida, mas eu vou dizer, você não vai superar o que você está vivendo sem conhecimento. Você precisa entender que para fazer qualquer coisa bem feito, você vai ter que aprender. Você vai ter que estudar, você vai ter que ler. Ah, eu não consigo ler. Ei, aproveita esse tempo da sua vida, sabe para fazer o quê? Para ler um livro que você não concluiu, para começar um curso que você não fez. Aproveita esse tempo para assistir, maratonar, ao invés de maratonar série, a vida do outro, vai maratonar um livro. Construa uma intimidade com Deus relevante. Pastor, qual é a sua rotina? O que você fez para você conseguir superar? Eu aprendi a depender da Bíblia mais do que tudo na vida. Tem gente que depende da Coca-Cola, tem gente que depende de remédio, tem que depende de carros e cavalos. Cara, eu aprendi que eu não consigo viver sem Bíblia. Tem gente que consegue, eu respeito você, um beijo, eu te admiro, mas eu não consigo. Tem gente que consegue viver sem igreja. Eu respeito você, tá tudo bem. Eu não consigo, eu preciso da igreja. Quantas e quantas vezes nesse ano eu não tinha força. Mas sabe o que eu fazia? Meu marido falava assim, amor, fica em casa. Eu falei, não vou lá para a igreja. Lá eu com as meninas e não sei o quê. Então, assim, você precisa saber se resetar, se motivar, se automotivar. Você precisa buscar os conhecimentos necessários. Você precisa produzir um ambiente. Você precisa parar de ser, sabe, como uma folha seca no vento, que o vento sopra para lá, vai. Você precisa saber o que eu quero. Que a mulher que eu quero me tornar está dentro de algo extra que eu vou ter que fazer. Vai ter que estudar, querida.
Tem que dar prazo, Isa. Tem que dar prazo pro choro, tem que dar prazo pra dor, tem que dar prazo pra balança. Tô vivendo aí meu momento balança, né, minha gente? Sucesso, tem tá? Que dar prazo. Você tem que dar prazo, tu tem que ter um prazo. Tem que ter um prazo pra você dormir demais, tem um prazo pra você chorar esse relacionamento que acabou, tem que ter um prazo pra você ficar vítima das acusações que te foram feitas. Ei, se você for olhar a grande história dos homens e mulheres de Deus nas escrituras, você vai ver que ninguém vai viver nesse mundo sem perseguição, sem problema, sem acusação, sem calúnia. Então, sai desse lugar, levanta e anda. Você vai ter que aprender, você vai ter que ser determinada. É verdade que muitas pessoas vão te abandonar e você vai ficar aí como vítima, sofredora? Não! Levanta, sai daí, se vira. Mas não fica no mesmo lugar. Yes. Então, assim, tem que estudar, tem que ter disciplina. Não adianta. Por que eu falo que esse livro é um livro da maturidade? Porque os imaturos fazem só o que quer. Yeah. Maduro faz o que Deus quer. Ei, Jesus, o Filho de Deus, ele olha para Deus e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você sabe qual foi a resposta? Não, vai tomar. Por quê? Porque ele não merecia? Porque ele era egoísta? Porque ele era pecador? Não. Por quê? Porque existem fases da sua vida que só os nãos vão fazer você crescer. Só o não vai fazer você cumprir um propósito. Só o não vai fazer você descobrir o que você é capaz. Então, assim, não foram os sims da minha vida que me fizeram romper. Foram os nãos. Eu tive muitos nãos. Muitos nãos. Mas em meio aos nãos, eu tive que encontrar o meu sim. Você pega uma caixa de não e vai, não, 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 não. Sim, achei um sim. Agarra no sim. Agarra na mão do Senhor, agarra na palavra, agarra na promessa. Agora, vai ter que estudar, vai ter que se desenvolver, vai ter que fazer o que não quer, vai ter que acordar mais cedo, vai ter que dormir direito, vai ter que cuidar do sono, vai ter que cuidar da alimentação. Não tem jeito, vai ter que cuidar do seu joelho, vai ter que cuidar da sua mente, assim como você pensa é. Como é que você vai mudar de mente se você continua andando com um monte de gente atrasada? Não adianta. Já, não é a pastora Elaine que está falando isso, Isa. Você abre lá o Salmo 1. Ei, não se assenta na roda dos escarnecedores. As más conversações corrompem os bons costumes. Aí depois você fica vítima. Olha, eu não sei o que isso aconteceu comigo. Cara, olha com quem tu está andando. Olha o ambiente que você está. Sai daí. Sai daí, sai desse quarto escuro, começa mudando com aquilo que você tem, começa onde você está, usa o que você tem. Eu nunca tive muitas coisas, mas não teve nada que chegou na minha mão que eu não multipliquei. Não teve nenhuma oportunidade que eu não abracei e falei: é agora, eu vou. Sozinha eu não consigo, mas Deus está comigo. Agora, a pessoa não tem uma rotina de leitura bíblica. A pessoa não tem vínculo com nada nem com ninguém. Ela não consegue ler. Ela não consegue estudar. E aí fica o quê? Vai ficar fazendo mantra lá? Você é vencedora. Você não sei. Pô, gente, dentro da palavra oração, tem uma ação dentro dela. Yes. Você tem que descobrir qual é a ação. Qual é a minha responsabilidade? Eu poderia estar aqui culpando meu pai, minha mãe, a economia, o PT, eu sei que ele tem muita culpa. Não que não tenha culpa. Mas eu posso dizer, ei, eu não quero ser vítima, eu quero ser protagonista da minha história. É isso. Eu tenho muitos motivos para parar, para desistir, para desanimar. Mas eu quero viver a vida extraordinária que o Senhor sonhou para mim. Isso. Então, eu vou descobrir na palavra, eu vou descobrir no jejum, eu vou descobrir no livro, eu vou mudar. Tem que mudar. Pastora, eu mudei de opinião? Mudei. Porque mudar de opinião é uma grande redenção. Uau. Como é bom mudar de opinião. Mudar de opinião. Mudar de opinião. Então, assim, eu quero romper, eu quero enriquecer. Ei, quando a pessoa fala assim, dessa palavra riqueza, né? Eu falo assim, olha, riqueza é um negócio tão profundo, né? Eu adorei esse acróstico que você fez, fantástico. Rompendo de forma intencional, completa e ajustada. Cara, qual é a sua visão de riqueza? Quando a pessoa fala de riqueza, eu não estou falando só sobre poder de compra, é claro, né, gente? Poder de compra faz parte. Muito bom. O reloginho que a gente usa, a roupa, o cabelinho que tá bonita, tudo isso tem a ver com poder de compra. Mas riqueza tem, se eu pudesse resumir a palavra riqueza numa única palavra, eu chamaria de abundância. Yes. A Bíblia fala que, sabe, Deus, ele quer nos dar vida em abundância. Quando você pensa em abundância, fala assim, respira e fala abundância. Abundância. Vê uma força, vê um negócio que transborda, vê algo assim que você não consegue transformar em palavras, sabe? A riqueza tem a ver com abundância, tem a ver com grandiosidade, tem uma inexplicável, sabe? E essa abundância tem a ver com o quê? Com uma prosperidade, com uma ausência de necessidade. O que é prosperidade? Prosperidade e riqueza é você ter tudo o que você precisa para você cumprir o seu propósito. Onde é que a gente erra? A gente não sabe o nosso propósito. Yes. E aí, quando você não sabe o que é o seu propósito, muitas vezes você é rica, mas você não consegue desfrutar dessa abundância. Por quê? Porque como você não sabe quem você é, não sabe a serviço de quem você está nesse mundo, tudo aquilo que você tem se perde. Afinal,
Às vezes você tem muito recurso e poder de comprar um carro, mas você não consegue dirigir sua própria vida. Às vezes você tem muito recurso para comprar uma casa, mas você não tem um lar, não tem uma família. Você pode muito bem ter muito recurso para você pagar um plano de saúde maravilhoso, mas você não pode pagar a alta da UTI. Você não pode. Você não pode acrescentar dias, você pode até morrer de forma digna e ir para um cemitério melhor, ter um cortejo mais bonito, mas, você não tem o domínio. Essa vida abundante, eu digo que assim, essa vida abundante, ela vai nos levar a entender que que todo mundo morre, Isa. Yes. Mas nem todo mundo vive. Uau! Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Eu não estou aqui para falar para vocês sobre síndrome de pobreza. Eu estou falando para você que à medida que você entra nessa mentalidade de prosperidade, de riqueza, de abundância de Deus, você passa a viver não baseado naquilo que você tem. A sua conta bancária não fala a respeito do seu caráter. Quanto você tem na sua conta bancária não vai dizer se você é bom ou se você é ruim. Muitas vezes a gente olha aquele texto bíblico e a gente fala assim, não, porque a riqueza faz a pessoa... A riqueza faz a pessoa ser ruim. Não. É o amor à riqueza. O amor. É o amor à riqueza. A gente tira a palavra amor e começa a achar que a riqueza, ela dá origem a todos os males. Não é a riqueza. O que dá é você amar aquilo que você não deve. É você depender daquilo que você não precisa. É você não enxergar a grandiosidade, a abundância de vida que é, de coisas que nem o dinheiro pode comprar. Entende? Então, a riqueza é algo tão extraordinário, porque a riqueza, ela te dá não só o direito e a dignidade do poder de compra, mas ela também te dá a convicção de que existem coisas que ninguém pode comprar, que só um Deus abundante, próspero e significativo pode realizar na sua vida. Então, assim, obrigada por esse tempo juntas. Pastor! Não, e assim, né? O que é riqueza? Gente, não é só poder comprar um colchão, é poder dormir. Olha, de vez em quando eu posto foto com as crianças e coloco lá, eu sou rica, né? Porque a alegria de ter um útero onde gerou vida e a alegria de ser não apenas uma genitora, mas poder compartilhar com os meus filhos o amor de Deus. Isso, para mim, é riqueza. O que é riqueza? É ter esse tempo precioso aqui, desfrutando desse amor de Deus através da vida da minha igreja. Eu amo ser igreja. Eu constantemente encontro pessoas, né, que são revoltadas e eu espero que vocês se curem. Porque dizem, não, é porque é tudo igual. E aí eu te convido a abrir um pouco os seus olhos e enxergar um pouco além. Por quê? Na mesma casa, pastor, eu quero dizer isso para as pessoas que estão feridas de alguma forma, né? Que elas têm tudo, mas não desfrutam dessa abundância de paz, de viver o evangelho em comunhão, em alegria, em paz, essa plenitude de compartilhar. No dia que um dos filhos de Davi se apaixonou pela sua meia-irmã, né, que era irmão por parte de pai, a Tamar, ele fez um comentário com o primo. E ele disse, estou apaixonada por ela. Aí o primo disse, faz de conta que você está doente. Deita aí e pede para ela vir cuidar de você. Aí ele desocupa a casa. Tamar vem toda pura, com um pratinho de sopinha, né, para cuidar dele na maior pureza, e ele abusa dela. E no que abusa, ele fica com nojo e manda tirar ela dali. E assim, ela sai com a cabeça coberta, morrendo de vergonha, tadinha. E vai para a casa do outro irmão, Absalão. E é claro que eu não estou aqui para defender um crime, pelo amor de Deus, mas naquela época, né, com espada se resolve. Absalão viu Tamar dentro de casa sendo consumida pela vergonha do abuso. Da forma com que a ingenuidade e a pureza dela foi roubada por alguém de dentro de casa. Quantas pessoas feridas que eu encontro dizendo eu não consigo mais voltar, brincaram comigo, me iludiram e falam tantas coisas e elas não conseguem. Aí Absalão, né, na loucura de querer defender a irmã dele, foi matar o Amon, o outro irmão. O que eu quero te dizer com isso? Que na mesma casa onde existia um irmão inescrupuloso, porque a igreja, a instituição, não é feita de pessoas perfeitas. Tem pessoas que ferem, sim. Mas também tem o Absalão, aquele que vai até o último horário da manhã, vai até altas horas da madrugada, para proteger, para amar, para amparar. E isso é riqueza.
É ter gente perto de você que está disposta a ir lá na tua dor, no teu caos e dizer, vem que você não está sozinho. Então, eu quero hoje aproveitar que eu estou aqui diante da minha pastora para dizer, não é? Tantas experiências que muita gente já teve com alguns ministros por aí e dizem, não, eu não confio mais em ninguém. Então, se permita viver essa novidade de vida. Isso, para mim, é impagável. Ter aquele momento de sentar no culto, ouvir minha pastora, ouvir meu pastor, receber uma palavra, direcionar minha vida durante a semana. Eu sou líder de célula, gente. Discipuladora. De poder sentar e compartilhar com as pessoas a riqueza que é amar a Jesus e servir pessoas. Então, pastora, obrigada, porque compartilhamos juntas dessa riqueza. Esse podcast é sobre esse nível de riqueza, sobre romper com essa intencionalidade. Preciso me aprimorar, preciso ser afiado, eu preciso ser moldado, preciso ser discipulado para fazer com que outras pessoas alcem voos e voos direcionados. Imagina entrar no avião sem um mapa de voo, né? As colisões que vai dar na vida. E obrigada, pastora, de verdade, por ter aceitado meu convite, ter renunciado esse tempinho para estar aqui. E, resumindo, que a bondade de Deus esteja sobre a vida da senhora. Meu pastor Wallace, Deus abençoe, o Theo, a família que cuida da minha família. Isso, para mim, é uma grande riqueza. Pastora, por favor, considerações finais? Bom, se tem algo que eu gostaria de dizer para você, que é uma verdade para mim o tempo inteiro, não permita que aquilo que você conquistou, tá? Do berço à sepultura, seja seu dono. Não permita que aquilo que te feriu do berço à sepultura te consuma e te destrua. Que você possa olhar para a sua vida hoje e reescrever a sua história, sabe? Passar limpo. Que você possa encarar esse novo ano como uma oportunidade de escrever uma vida nova. Determinação, foco, disciplina. Se você não consegue olhar para uma foto sua e ter vergonha do que você foi, você precisa rever. Você precisa ter uma fome, uma sede de ser melhor a cada dia. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que você realmente possa sair, sabe, desse lugar onde você está, que você possa levantar e andar, que você saia dessa zona de comparação, de competição, mas que você entre, sabe, nessa atmosfera da vida e esteja disposta verdadeiramente, sabe, a se tornar quem Deus fez você para ser. Eu quero dar um presente aqui. Cadê? Bastidores aí, me dá um Bastidores, presente. Socorro, Lídia! Quero dar um presente aqui. Tem 2 presentes aqui maravilhosos que eu quero entregar para Isa. Ai, meu Deus! O primeiro é essa obra aqui, Mulheres Extraordinárias. Né? Mulheres Extraordinárias surgiu desse anseio, dessa expectativa sobre o poder do testemunho. Eu venho produzindo livros de coautoria para realmente despertar as mulheres a entenderem que elas foram chamadas para testemunhar. Eu sei que tantas coisas aconteceram, nós estamos no mundo moderno, mas nada é mais poderoso do que um testemunho. Há um poder no testemunho, há algo que você é capaz de fazer simplesmente porque você viu, ouviu e sentiu que alguém fez também. Então, Mulheres Extraordinárias, ele surge, sabe, dessa revisão e desse olhar profundo da vida do apóstolo Paulo, que diz assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. E ele fala isso num momento difícil da vida, né, preso, abandonado, sofrido, mas ele conseguiu entrar dentro de um extraordinário que aquilo que estava acontecendo do lado de fora não corroeu, não destruiu aquilo que estava do lado de dentro. E aqui tem a história de várias mulheres, inclusive estamos na seleção do Mulheres Extraordinárias, volume 2. Então, se você tem uma história, um testemunho tremendo, algo que você sabe que o mundo precisa conhecer, que vai encorajar outras mulheres, se inscreva para fazer parte do próximo livro. Quem sabe a sua história não vai ser selecionada também. Que talvez você esteja aí, eu não sei como eu vou escrever, como eu vou contar meu testemunho, não tem problema, eu te ajudo. Nós temos uma equipe inteira, não só da editora que nos apoia nesse projeto, mas também um time de mulheres que já passaram pelo que você passou, que estão dispostas a te estender a mão. Então tá aqui, como você é uma mulher extraordinária, um beijo pra você. E o último, gente, esse aqui, recém-lançado, gente. Fala sério! Provérbios
Provérbios para Elas, recém-lançado, tá agora aí já nas plataformas digitais, você já pode adquirir o seu. Nós vamos iniciar o ano lançando em algumas livrarias no Brasil. Mas Provérbios para Elas é fruto da minha jornada de busca por sabedoria através do livro de Provérbios, né? Durante 20 anos, eu leio Provérbios 2 vezes ao ano. Uau. E passei ali a fazer perguntas, a responder perguntas que o próprio Espírito Santo começou a falar comigo na minha vida. E ali eu comecei a ensinar mulheres sobre isso, né? Sobre como aplicar provérbios, por que ler provérbios, como aplicar, como buscar. Se todo mundo fala de sabedoria, mas como buscar? Por onde eu começo? Como eu faço? Então aqui você tem dicas de jejum, dicas específicas de por que você deve ler, como você deve ler, quais são as perguntas que você deve fazer. Em cada capítulo você tem o poder do testemunho de alguém que viveu uma experiência poderosa, alguma discípula, mentorada, mulheres que já caminham comigo há mais tempo e que compartilham o impacto do livro de Provérbios na vida delas. E em cada capítulo você tem as minhas perguntas particulares, né? Esse foi um convite da editora, de uma experiência que eu já vivo há 20 anos. E a editora falou assim, poxa, vamos fazer esse material que você já faz, isso que trabalho que hoje tantas mulheres já foram impactadas, vamos transformar isso num livro? Perfeito. É uma jornada de sabedoria. Então, ali você vai aprender a fazer seu diário de sabedoria, você vai aprender a anotar. Então, assim, como você é uma mulher sábia, a minha oração é que você descubra cada dia a mulher sábia que você nasceu para ser, que a releitura de provérbios, que ao responder essas perguntas a cada capítulo, que você possa entender o poder do seu testemunho, que você possa se reinventar. Provérbios é realmente uma chave, né? Eu sempre falo, você que conclui pode me ligar, pode me chamar no direct que eu vou mandar uma chave para você. É essa chave que abre, a sabedoria é uma chave, sabe? Que abre portas que você não imagina, que faz você alcançar lugares extraordinários. Então, que essa leitura possa contribuir não só para a sua sabedoria, mas para a sabedoria de tantas mulheres que estão à sua volta e que de repente não sabem nem por onde começar, como eu leio, como eu faço. Verdade. E que aqui tenha o como se tornar essa mulher valiosa, né? O provérbio diz assim, mulher virtuosa, quem achará? Só quem tem o poder de se achar é você mesma. Então, que Provérbios ajude você a encontrar a mulher sábia e maravilhosa que você nasceu para ser. Que linda! Eu te amo. 2 exemplares. Gente, pastora, para quem quiser adquirir é pelo Autor da Fé? Tem no Autor da Fé, tem nas plataformas digitais também, Amazon e tudo mais, pode chamar no direct, enfim. Compra o livro, minha gente. Gente, olha, é muito poder que eu estou recebendo aqui, tá? Queria dizer isso para vocês. Pastora, eu também quero te entregar um presente profético. Eita, glória! Por favor, bastidores, me ajudem aqui. Por favor, bastidores, me ajudem aqui. Venha, meus bastidores. Vem aqui, glória, meus bastidores. Jesus. Me entregue aqui, por favor. Obrigada, filha amada. Hoje a Isadora está aqui nos bastidores. Pastora, eu escolhi esse presente por uma razão muito especial. Primeiro, eu sei que a senhora é a rainha das anotações. Dos planners. Nossa, eu amo. E o Rica, que é rompendo mesmo de forma intencional, completa e ajustada, é só para lembrar as pessoas que não é fácil romper, mas que toda renúncia traz consigo resultados exponenciais. Então, esse caderno é um profético para que venham muitas inspirações para a sua vida. É só para lembrar que existem outras mulheres que precisam romper através daquilo que Deus te entregou. Então, tá aqui, anote tudo, use muito. E olha só, deixa eu te contar uma coisa interessante. Olha, gente, minha pastora tá, ela é uma pessoa fitness, então a escolha foi fitness. É só um lembrete, é um profético. Por quê? Em Israel, eu faço caravana para lá há 8 anos, gente. Um dia eu presenciei algo muito especial. Quando os meninos fazem 12 anos, eles vão pro Muro das Lamentações, aí ficam os homens do lado e as mulheres do outro. Aí eles fazem a leitura da Torá e depois as mulheres jogam docinhos por cima do muro para eles irem pegando, lembrando um texto de Deuteronômio, que quando eles leem o livro da lei, eles ganham um docinho depois, que é para crescer com memórias de que é doce a palavra, é doce a verdade, é doce caminhar com os estatutos e os princípios de Deus. É possível romper na vida. Eles aprendem isso desde pequeno, com princípios e sem quebrar-se no meio. E eu quero te entregar esse docinho aqui, entre aspas, que não é tão doce, só para lembrar que tudo que a senhora entrega é doce. Amém. É alimento para mim, é alimento para minha geração, e que privilégio viver num mundo diferente, porque a senhora existe. Eu te amo, tá? Te amo, sou muito grata. Obrigada por você não parar, por você não desistir.
Obrigado por você continuar, tá? Muitas mulheres como eu continuam porque tem você como referência. Então, é muito bom te ver de pé, é muito bom, sabe, ver a bondade de Deus sendo revelada através da sua vida. É uma honra, um privilégio caminhar de mãos dadas com você. E é lindo ver que hoje milhares de mulheres se levantam, porque você se levantou. Obrigada pela nossa aliança, porque quem tem aliança tem esperança! Pastora, obrigada. Tá aqui meu presente profético, só para te lembrar. Gente, Deus abençoe vocês. Sigam Pastora Elaine nas redes sociais, está aqui na tela para você. Por lá você pode adquirir os livros, conhecer um pouco mais sobre o ministério e tudo que a minha pastora tem transbordado na vida de uma geração. Poder adquirir os livros, presentear, já dá alguém novas possibilidades de crescer para dentro e o resultado, né, que vai expandir para fora. Pastora Elaine, obrigada. Deus te abençoe muito. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo episódio. Fiquem ligadinhos aí, porque riqueza não é apenas sobre dinheiro, é sobre tudo aquilo que você decide romper com a abundância. Uou! Beijo, gente!